Olá, a gente é Preta Terra, eu sou o Walter. Eu sou a Paula, nós somos engenheiros florestais e designers agroflorestais. Aqui em Timburi, a gente está no interior de São Paulo, uma região bem remota, mais de 400 quilômetros da capital. A gente está no limite entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. E o que nós estamos fazendo aqui em Timburi é criar um sistema agroflorestal, um buffer agroflorestal de 100 hectares. E esse é só o início desse projeto. Estamos envolvendo mais de 35 agricultores locais, agricultores familiares, e estamos implantando sistemas agroflorestais que almejam principalmente quebrar com o estigma da monocultura do café e trazer biodiversidade para dentro da produção do café, do abacate e de outras culturas locais. Como Preta Terra, nós já trabalhamos em diversos biomas, no Cerrado, na Amazônia, já fizemos projetos em várias paisagens, mas nós nascemos e fomos criados aqui na Floresta Atlântica e a gente vivenciou toda a degradação que tem ocorrido aqui. O que a gente precisa fazer é restaurar essa paisagem e os próximos passos agora é expandir. A ideia é a gente escalar esse projeto para 1.000, 2.000, 3.000 hectares na Floresta Atlântica para restaurar toda essa paisagem. E nós escolhemos essa região tão especial porque ainda tem muita agricultura familiar. E a gente acredita que a agricultura familiar usando a agrofloresta pode ter um desenvolvimento social e um desenvolvimento econômico de um impacto imenso, principalmente para zonas altamente populosas e onde a degradação já aconteceu. Então a gente visa e busca promover a restauração de todos esses ambientes com regeneração da vegetação nativa que já existia e criando corredores agroflorestais permeando toda a paisagem. E ao escolhermos implantar o modelo de agrofloresta nesse projeto de Timburi, surge a pergunta: quais são os benefícios dessa prática? Bom, o principal motivo é que a gente acredita que a agrofloresta é um modelo que traz maior resiliência ao produtor. E por que então é tão mais resiliente fazer agrofloresta? Será que é tão óbvio assim? Eu acho que as pessoas têm que entender que não existe um único modelo, um único desenho de agrofloresta. E agrofloresta significa justamente a biodiversidade, a complexidade dentro do sistema produtivo. Então, quando a gente observa uma área de monocultura, a gente vê que não existe biodiversidade, não existe complexidade, é apenas uma espécie, um estágio sucessional sendo mantido artificialmente, um extrato sendo ocupado, né? E isso é o que não traz resiliência. A gente sabe que não é resiliente, tanto que é o que precisa de aplicação de insumos e adubos e venenos, etc. Na agrofloresta a gente basicamente inverte toda essa lógica, né? Ao invés de a gente fazer uma agricultura, né? Uma agrofloresta que é baseada em insumos externos basicamente, insumos químicos, a gente traz uma série de processos, uma série de métodos, metodologias, a maioria delas ancestrais, a maioria delas inspiradas na lógica, na mimética da natureza. A gente transpõe isso para um sistema produtivo, para os seres humanos e passa a produzir com essa lógica. Então a gente se inspira e usa a sucessão natural, a estratificação, a biodiversidade, o manejo e a cobertura do solo, dentre outras inúmeras práticas, como a poda, e cada uma delas que a gente pode falar um pouquinho mais a fundo, mas tudo isso é transposto. Então a agrofloresta, trazendo todos esses princípios inspirados na natureza, cria uma resiliência sem precedentes na agricultura. Porque nada é mais resiliente do que a própria natureza, né? Do que a própria floresta. Então, trazendo esses elementos, né? Essa mimética, essa replicação desses processos naturais que ocorrem na floresta para dentro dos sistemas produtivos, isso é o que vai nos trazer resiliência. E aí tem alguns pontos, né, que a gente gosta de pensar na resiliência, que é, assim, chave para a gente entender isso. A primeira delas é a biodiversidade. Então, por que biodiversidade? Por que um sistema biodiverso é mais resiliente, né? E aí existem 3 tipos de resiliência. A resiliência alimentar, a resiliência ecológica e a resiliência econômica. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, mas eu acho que a gente pode começar pela resiliência biológica ou ecológica, né? Intrinsecamente falando. Que essa, ao mesmo tempo que é a mais simples, a mais óbvia, porque você tem um sistema complexo ao invés de ter um sistema simples, né? É também a que mais traz insights, a que mais traz que necessita de um raciocínio mais profundo para entender todas as interações da natureza, né? Mais holístico. Quando a gente pensa novamente no planeta todo como um único organismo vivo, a gente tem que replicar isso no micro e no macro.
Então, quando nós temos uma pequena área, né? Imagine uma área de 1 hectare e você está instalando sua agrofloresta. Se essa área fosse eucalipto, soja, palma, ela seria uma monocultura. Quando a gente instala a agrofloresta, a gente traz essa biodiversidade, essa complexidade. Então, ela como em cima e embaixo. Então, da mesma forma que a gente observa a estratificação nas copas, né? E em cada indivíduo, cada espécie, dentro de um componente de um design complexo, isso também acontece no solo. Acontece na complexidade de raízes, tanto no seu perfil no solo, como raízes que vão mais profundamente no solo. A gente pode explicar um pouco o processo que as árvores, a diferença que é ter uma árvore no sistema agroflorestal do que ter apenas herbáceas. Mas você tem toda essa estratificação de raízes e um processo de interação de micro-organismos, fungos e bactérias benéficos que conversam com essas raízes e criam todo um ecossistema abaixo do solo. Então, isso é um dos pontos onde a sistemática, a complexidade da natureza aflora em um sistema agroflorestal. Partindo dessa resiliência toda ecológica, existe um impacto imediato, né, observável para a relação humana, que é o impacto alimentar, que é a resiliência na comida, que é a resiliência na produção, que é a resiliência na nutrição. Quando a gente fala de nutrição, é óbvio que com essa ciclagem de nutrientes, não utilizando insumos químicos, a gente tem plantas muito mais saudáveis, com moléculas muito mais complexas, com aminoácidos complexos. E essas proteínas e aminoácidos complexos, elas se refletem diretamente na saúde humana. Então você tem não só mais sabor, você não simplesmente tem um vegetal que é muito mais rico, que é mais colorido, que é mais saboroso, como ele também é mais saudável. Intrinsecamente falando, ele não só é mais saudável porque ele tem menos químicos, menos agrotóxicos, como ele é mais saudável na sua essência, no seu valor nutricional, na sua força de vida. Então a lógica da agrofloresta é trazer essas espécies alimentícias que servem para a alimentação da própria família, né? A gente não está pensando só na comercialização, mas também no consumo local, né? No consumo dentro da comunidade, naquela lógica de trocas, né? E essa diversidade, aí a gente vai consumir aquilo que produz na época, né? Aquilo que é adaptado para aquela região. Que coevoluiu com a lógica toda daquele clima e de todas as condições edafoclimáticas, né? Consequentemente, que é mais nutritiva também, como você estava falando. Que sabe absorver melhor aquele nutriente, como uma castanha do Pará é capaz de absorver selênio, mesmo um solo sendo pobre ou praticamente inexistente em selênio, o selênio emana naquela castanha. É indispensável que a gente raciocine a resiliência da agrofloresta sob essa ótica, que a gente comece olhando pro ambiental, pro ecológico, né, para o ecossistêmico, na sua parte mais macro. E é inevitável que, como a agrofloresta, ela não é floresta, ela não é agro, ela é a presença da inteligência florestal, né, dentro de um sistema agrícola produtivo para uso humano. Então, se é para uso humano, qual é o uso humano? É comida. Claro que a gente também tem fibras, óleos essenciais, outros produtos ou subprodutos da agrofloresta, produtos florestais não madeireiros em geral, que alguns também são alimentos, mas a gente aterrissa em alimento. E quando a gente pensa em alimento, a gente tem que pensar sobre essa ótica da resiliência vitamínica, né? Sem dúvida. Resiliência nutricional. Como você disse, é incrível que no mundo inteiro as zonas com mais agricultura são onde estão os bolsões de pobreza e os bolsões de desnutrição, onde as pessoas não são alimentadas adequadamente. Por quê? Porque falta biodiversidade. E a agrofloresta traz biodiversidade. Bom, a gente falou de resiliência alimentar, a gente falou de resiliência nutricional, mas também existe aquela resiliência que a gente chama de socioeconômica, né? Como que as pessoas, como que os agricultores, como que as famílias, como que comunidades, como que produtores rurais são mais resilientes, pensando economicamente falando. Né? Vivendo em um meio agroflorestal, da agrofloresta com a agrofloresta. Né? Porque geralmente a desculpa, digamos assim, né, ou a ótica que se traz dizendo que a escolha mais fácil é a da monocultura, é a lógica da especialização, né? Então o agricultor ou o produtor, ele só faz pecuária, ou ele só faz plantio de grãos, ou ele só planta floresta, ele só planta eucalipto, ou ele é cafeicultor, né? Então
o agricultor, ele se especializa naquela cultura, ele sabe tudo da adubação, ele sabe tudo do manejo, o momento da colheita, ele tem um mercado garantido. Então é claro que quando a gente fala de monocultura, existe um motivo pelo qual as pessoas fazem tanto monocultura, porque é muito mais simples. Não é por maldade, né, que o pequeno agricultor decide fazer monocultura, né? Ele está replicando uma lógica de agronegócio, sem falar de forma pejorativa, mas que todo o sistema agro faz e exporta e vende em quantidades, né? Ele está replicando aquela lógica. Porque tem um preço da saca, tem um preço ali já estabelecido e todos os insumos não orgânicos, ou inclusive orgânicos, mas todos os insumos químicos ali, né, pré-estabelecidos, uma receitinha, né? E aí, se o agricultor vai incluir um outro produto no seu sistema, então o mais simples que seja, aquele cara que é pecuarista e resolve fazer aquele sistema mais simples de todo, que é a integração lavoura-pecuária. Você faz grãos... Um silvopastoril. Né? Nem silvo. Um agropastoril. Exatamente. Você planta grãos e pecuária. Você já muda tudo. Você precisa de maquinário, precisa acessar mercado, precisa de caminhão para carregar seus grãos, precisa ter uma boa estrada. Então, é claro que a gente aumenta a complexidade, mas por outro lado, a gente aumenta muito a resiliência. Porque é aquela lógica. Você não pode ficar dependente somente de um único produto, né? Se você tem um produto que cai o preço, se você tem um, mais dois, mais três, que também vão flutuar, não vai acontecer de um ano todos eles caírem o preço, né? Então você vai manter um equilíbrio na sua receita, no final das contas, né? A ideia é, no início do seu sistema, você faz um investimento, você começa a sua produção. No início do seu sistema, você tem receita proveniente de cultivos de ciclo curto, cultivos agrícolas. E aí depois... Que pagam a implantação do sistema muitas vezes. Exatamente. Né? E aí depois, os produtos perenes já se estabeleceram e começam a produzir, começa a haver colheita. E esses produtos perenes agora que começam a servir de fluxo de caixa para você, né? Então, a gente tem essa resiliência ao longo do ciclo produtivo, né? Tendo lá no final um pico de produção com a colheita da madeira, que a gente está falando agora, né? Então, você pode plantar madeira para o seu consumo ou você pode comercializar essa madeira também, né? Que é um ótimo produto, que é uma ótima fonte de receita, né? E uma ótica que a gente tem que ter muito clara é essa ótica mercadológica, no sentido que hoje existe esse movimento, existe essa exigência do mercado, ou seja, as pessoas, os consumidores, as pessoas normais que estão nas cidades e que estão distantes do campo, elas estão buscando consumir produtos provenientes de sistemas produtivos mais sustentáveis, mais resilientes. A conscientização está crescendo, né? Exatamente. A gente está nesse trabalho de fazer um advocacy, de levar para as pessoas a importância da agrofloresta e porque a agrofloresta é melhor, e as pessoas estão percebendo isso. Então existe um mercado aberto, existe um mercado. Então, assim, se as pessoas estão buscando isso e a gente está produzindo em agrofloresta, a gente tem que mostrar isso, né? Precisa existir essa transparência. Você coloca o seu produto no mercado e você tem que falar que ele veio de uma agrofloresta, né? Você tem que comunicar isso para o seu consumidor. Isso já é uma agregação de valor por si só. Que acaba nos levando justamente para o ponto, uma das maiores resiliências que a agrofloresta traz, né? Que é essa resiliência social. Resiliência comunitária. Comunitária, social, humana, em essência, né? Onde a gente coloca toda a inter-relação humana de volta. Tudo que a gente separou ao longo do tempo, acabando por criar essa disparidade e esse bloqueio entre a pessoa do campo e a pessoa que é consumidora, a gente traz tudo de volta, a gente bota tudo junto, né? Exato. Vamos falar um pouco do que é essa resiliência social da agrofloresta? Porque eu acho que quando a gente pensa no formato do agronegócio convencional, né, ele está muito baseado em uma ponta que é produtora, que é altamente dependente de uma cadeia altamente complexa, né, que envolve mercados internacionais, que envolve transportes transoceânicos, por exemplo, e do outro lado o consumidor totalmente alienado e desconectado da sua fonte de alimentação, né? Então, quando a gente reduz essa distância e aproxima, né, o produtor do consumidor e faz com que o produtor tenha o seu próprio alimento no seu entorno, que seja dentro do seu próprio sítio ou dentro da sua própria comunidade, você começa a restaurar essas conexões entre as pessoas.
E tem muita gente que pergunta, que vem perguntar pra gente e fala, mas é possível alimentar o mundo com agrofloresta? É possível produzir alimento para 8 bilhões de pessoas só com agrofloresta? Bom, primeiro que não é só agrofloresta, né? Quando você fala agrofloresta, você está evocando toda uma diversidade imensa e zilhares de possibilidades de desenhos de sistemas produtivos. Mas sim, é possível. É óbvio que a gente não pode continuar vivendo da mesma maneira como a gente está vivendo hoje, né? Se a gente for fazer agrofloresta e os agricultores não estiverem próximos dos consumidores, os consumidores não se empoderarem, também não vai ser suficiente. Acho que a gente precisa de um movimento global, né? De um movimento sistêmico, de um movimento holístico, né? E é muito nisso que a gente acredita, né? Essa resiliência como humanidade, né? A agrofloresta pode e vai alimentar o mundo. Primeiro a gente muda a nossa cabeça, a gente muda nosso coração e a gente muda nossas ações. Quando a gente faz isso internamente, o mundo inteiro muda. E quando o mundo muda, muda tudo. A gente só tem uma resposta. Não vai ser o agronegócio, não vai ser a monocultura que vai alimentar o mundo, vai ser a agrofloresta, vão ser sistemas biodiversos. Acompanhe os updates dos nossos projetos no nosso site, www.pretaterra.com. Tá tudo lá, a gente tem um blog, a gente comenta, fala também nas redes sociais, tem YouTube, Instagram. Siga a gente nas redes sociais e ajude a compartilhar o conhecimento agroflorestal.